Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Viver Evangelizando. Gostaria de saber de você. Ontem, no dia 7 de maio, deu início ao conclave. E eu queria saber de você. Você acompanhou esse processo nesse primeiro dia? O que você achou? Você ficou ansioso, ansiosa, esperando a tão fumaça branca surgir na chaminé? Então, esse vídeo quero conversar um pouco com você sobre isso. Hoje nós viveremos o segundo dia do conclave. E como todos nós sabemos, o conclave é todo um processo, todo um ritual, né, de muita cautela, muito cuidado, né, muita oração e muito reservado. E é uma estrutura de eleição que vem de muito tempo atrás. Então, tem todo um perfil de regra. E não temos para onde correr, pois diante da nossa vida tão corrida, né, tão ansiosa, nós queremos ao máximo que tenha-se logo uma decisão. Só para termos uma ideia, só aconteceu, acredito que somente uma vez na história que o Santo Padre, o Papa, foi escolhido no primeiro dia do conclave. Então, era praticamente que já bem claro que ontem, no dia 7, não teríamos a escolha de um novo Papa. E devemos sempre considerar, segundo a nossa fé, que por mais que a eleição aconteça através dos cardeais, por mais que isso aconteça, temos que considerar pela nossa fé que quem está motivando é o Espírito Santo. Tanto é que no primeiro dia do conclave houve realmente demoras, porque teve todos aqueles preparativos, né, juramentos e tal, né, teve a celebração inicial, e nessa celebração foi invocado o Espírito Santo para que ele intercedesse e ajudasse os cardeais nas decisões, nos votos. De qualquer sorte, esse primeiro dia demorou e muitas pessoas ao longo do mundo, confesso que até mesmo eu fiquei muito ansioso, esperando possivelmente talvez a fumaça branca, mas não veio. Então, o que demanda para cada um de nós é continuarmos acompanhando esse novo dia de conclave, rezando, pedindo ao Espírito Santo que interceda e que não seja um Papa ao nosso gosto ou ao gosto daqueles que falam tanto. Talvez o Espírito Santo possa nos surpreender e talvez a igreja, né, seja dirigida de agora por diante, depois desse conclave, por um Papa que talvez não esteja nem na lista dos possíveis papáveis, digamos assim. Pois nós já vivemos isso. O próprio Papa Francisco foi um exemplo disso. Ele não estava nem na lista. Então, a gente primeiro tem que rezar. Esperar é viver. Então, vamos aguardar com cuidado, com cautela, com oração. E sim, aguardar que o Espírito Santo de Deus haja na vida dos cardeais e nos mostre assim um Papa que talvez não seja nem conservador demais e nem muito, digamos que, aberto demais, mas que seja o equilíbrio. É isso que a igreja precisa. Diante da realidade atual, né, uma igreja que precise continuar com o tema da ecologia, com o tema do cuidado, com o tema do diálogo. Essa é a igreja, com o tema, né, da essencialidade de voltar, né, ao seu primórdio, que é Jesus Cristo, a centralidade da nossa vida de fé, a missão evangélica, assim como Jesus sinalizou. E para destacar uma coisa também, nós que ficamos esperando a tão fumaça branca surgir, né, no alto da chaminé, a gente precisa entender que isso tudo foi um processo.
E a igreja, até nos dias atuais, diante de tanta tecnologia, né, poderia até mesmo inovar. E aí eu já pergunto a você, o que você acha? Você acha que a Igreja Católica poderia usar de tecnologias para inovar, né, essa modalidade de anúncio que habemos Papa, né, até mesmo pelas redes ou coisa e tal? Ou que a Igreja deve continuar com essa tradição a partir, né, dessa para mim, que eu acho, né, dessa magnífica proposta da fumaça branca ou preta? Me diz aqui nos comentários. Então, em relação à fumaça, isso vem de muito tempo atrás. E houve-se um tempo que, diante, né, das dificuldades, a fumaça, que era para sair branca, né, saiu que meio que preta, e foi que gerando uma confusão na cabeça de muitas pessoas. Isso, ao longo dos anos, a igreja foi evoluindo. E hoje já se utiliza assim também, a partir da fé, utiliza ciência para que se construa, se promova, né, o surgimento da fumaça ideal para que aconteça uma boa visibilidade para aqueles, todos os olhos do mundo, né, que estão olhando para aquela chaminé naquele momento. Então, se utiliza várias substâncias para que dê a fumaça preta e várias substâncias para que dê a fumaça branca e que todas elas sejam visíveis. Há toda uma estrutura, né? Tem 2 fornos, um desses fornos são queimadas as cédulas da votação e no outro forno, né, que foi preparado pelos bombeiros, né, é estruturada, né, toda essa decisão. Se houve 89 votos para um dos cardeais, esse será o Papa, o novo Papa da nossa igreja. Então, vai se surgir a fumaça branca. Se não houve, haverá a queimação das cédulas e, consequentemente, a fumaça preta sairá. A gente precisa continuar rezando, que o Espírito Santo de Deus nos mostre o Papa ideal que precisamos. Ninguém deve aqui pautar, ou talvez em outro lugar, que os cardeais talvez escolheram errado. Não. Vamos acreditar na ação divina. Que seja Deus, o Espírito Santo, através dos cardeais, que escolham um novo Papa para a nossa igreja. Por isso rezemos. Senhor Jesus, fonte de todo amor, fonte de toda sabedoria, envia seu Espírito Santo sobre todos os cardeais nesses dias de conclave, principalmente hoje, nesse segundo dia. E, Senhor, se for da tua vontade, já nos mostre o novo Papa. Senão, continuaremos em oração, em paciência, em resiliência, convocando, rezando todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus ilumine e dê o caminho, a luz necessária para que o novo Papa surja e a nossa igreja continue a sua caminhada missionária. Assim seja. Amém. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, espero que você tenha gostado desse nosso vídeo aqui sobre o conclave. O que ele pode mudar na nossa vida e, com certeza, ele mexe muito com todos nós, católicos, crentes ou não. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas e continue em oração, pois é nossa parte também nesse conclave. Afinal de contas, nós fazemos parte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você e sobre toda a sua família e sua fé a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.